Olá, meus queridos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Esta é a última aula do livrinho da Escola Bíblica Dominical da Igreja Júbilo de Jandira, da classe Semeadores de Cristo. É a parte 1, com os professores Stephanie e Ciro Valadão. Vamos ao texto áudio da lição. A lição é a lição 13, João, o Filho de Deus, vence a morte, parte 1. O texto áudio é o seguinte, João 20:17. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. O texto bíblico básico desta lição é João 20, do 1 ao 9. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Vamos ao comentário inicial. Caros alunos, chegamos ao final da nossa jornada. Nesta lição discorreremos sobre o mais notável de todos os milagres narrados nos Evangelhos, a ressurreição de Cristo. No Antigo Testamento encontramos o registro de 3 casos de ressurreição. O filho da viúva de Sarepta, ressuscitado por Elias em 1 Reis 17, do 17 ao 24. O filho da Sunamita, ressuscitado por Eliseu em 2 Reis 4, versículos 32 ao 37. E o homem que foi colocado sobre os ossos de Eliseu, que está em 2 Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21. Eu recomendo a leitura de todas essas referências, anotem aí. No Novo Testamento, o Filho de Deus demonstrou sua autoridade sobre a vida e a morte ao ressuscitar o filho da viúva de Naim. Está escrito em Lucas, capítulo 7, do 11 ao 17. A filha de Jairo, está em Lucas, capítulo 8, versículos 41, 42 e do 49 ao 55. E a ressurreição de Lázaro, que está em João 11, do 1 ao 44. Com isso, ele provou ser suficientemente poderoso para ressuscitar a si mesmo, conforme predissera aos seus discípulos diversas vezes. Vamos ler uma dessas vezes. Mateus 16, 21 diz assim: Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: Eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, e no terceiro dia serei ressuscitado. Palavra introdutória. Antes de tratarmos da vitória do Filho de Deus sobre a morte, remontaremos e pontuaremos algumas questões extremamente relevantes a respeito de seus últimos dias. Seguindo o esboço geral da paixão de Cristo, apresentado por João, observamos os seguintes fatos. Jesus celebra a última ceia pascual com os discípulos na noite de uma quinta-feira. João 13, versículos 1 e 2. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus.
Em seguida, ele e os discípulos vão para o Monte das Oliveiras, local onde é preso e levado a uma audiência noturna diante do sumo sacerdote. Foi o julgamento religioso. João 18, versículo 1 está descrito: Depois de fazer esta oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com eles. E João capítulo 18, versículos 12 ao 14. Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Na manhã do dia seguinte, sexta-feira, o Salvador é conduzido até Pilatos, onde é condenado à morte, julgamento civil, e levado imediatamente à crucificação. Vamos ler essa história, essa parte da história. 18, dos versículos 28 ao 40. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros, conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então, o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou: Que acusação vocês têm contra este homem? E eles responderam: O senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime? Pilatos disse: Levem este homem e o julguem vocês mesmos, de acordo com as leis de vocês. Então eles responderam: Nós não temos o direito de matar ninguém. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Esta pergunta é do Senhor mesmo? Ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que os entregaram a mim? O que foi que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: Não vejo nenhum motivo para condenar este homem. Mas, de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: Não, ele não! Nós queremos que solte Barrabás! Acontece que esse Barrabás era um criminoso. E o capítulo 19, versículos 16, 17 e 30 diz assim: Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Quando ele tomou o vinho, disse: Tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. No relato de João, o que está posto em realce é a autoridade de Jesus. Não vemos o Salvador como uma queixosa vítima, mas sim como o vencedor soberano e absoluto que comanda os eventos de toda a história da paixão, em cada fato e detalhe. Jesus declarou antes de ser entregue à morte que a sua vida ninguém poderia tomar. Antes,
ele a daria por sua própria vontade e a tomaria outra vez por seu próprio poder. Essa autoridade ele recebeu do Pai. João capítulo 10, versículos 17 e 18 dizem assim: O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. O contraste do Calvário. No período em que Jesus está consumando sua obra, cujo auge se dá no Calvário, observamos um vívido contraste entre incredulidade e fé. Nos eventos que antecederam a crucificação, a incredulidade atuou sem disfarce. A traição de Judas, a negação de Pedro, a malícia invejosa dos sacerdotes e a covardia de Pilatos mostram-nos como a incredulidade atingiu seu fim último. Por outro lado, a constância de João, o discípulo amado, a presença das mulheres ao pé da cruz e a generosa ação de José de Arimateia e de Nicodemos revelam-nos como a fé, mesmo pequena, reforça a lealdade a despeito de qualquer perigo. Ainda hoje, o Calvário revela este contraste. Há aqueles que tomam conhecimento do sacrifício de Cristo, mas permanecem na incredulidade, e com isso caminham a passos largos em direção à perdição eterna. Entre mentes, outros tantos creem nas boas novas do Evangelho, recebem-nas em seu coração e confessam-nas com sua boca para a salvação. Romanos 10:10 está escrito assim: Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Nos subtópicos seguintes, veremos que o Calvário não denunciou apenas o contraste entre fé e incredulidade, mas também entre ódio e amor. 1.1 A expressão máxima do ódio. A morte por crucificação, um dos métodos mais antigos de execução, que foi aplicado na Pérsia e em Roma inclusive, era considerada maldição nos tempos bíblicos. Gálatas 3,13 diz assim: Porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Tem-se conhecimento de ao menos 3 tipos de cruzes utilizados no tempo de Jesus, a saber, a cruz em forma de X, crux decussata ou cruz de Santo André, a cruz semelhante à letra T, comissa ou cruz de Santo Antônio, e a cruz latina, cruz e missa, cujo formato é o mais conhecido e aceito como sendo o utilizado na execução de Cristo. A fim de compreender a fúria e o desprezo direcionados a Jesus em seus últimos dias, observe os aspectos envolvidos no ato da crucificação. A crucificação deveria acontecer do lado de fora da cidade, além de seus muros, e a vítima deveria carregar a própria cruz, do grego stauros, até o local da execução. Este ato em si era uma tortura humilhante. A vítima era deitada sobre a parte horizontal da cruz, patibulum ou antena, e enquanto o patibulum estivesse apoiado no solo, suas mãos, pulso ou metacarpo, eram cravadas nele, primeiro à direita e em seguida à esquerda. Olhem como eles faziam, meus irmãos.
O prego tinha mais ou menos de 13 a 18 centímetros de tamanho e ele era colocado ou no pulso, entre os ossos do metacarpo, né? O pulso se chama carpo, ou do metacarpo nas mãos, e atravessava até a madeira. Em seguida, a vítima e o patibulum eram erguidas por cordas e fixadas no poste vertical. Ou então, a cruz era montada no chão e a vítima e a cruz inteira eram erguidas e deixadas cair em uma perfuração. Os pés poderiam ser pregados separados ou juntos, unidos por um só cravo, pelo espaço do segundo metatarsiano, possivelmente no meio do pé. As pernas poderiam ser cruzadas para dar maior sustentação ao corpo, ou seja, para que não se rasgassem as mãos da vítima, fazendo-a cair. Isso provocava uma morte lenta e dolorosa. O crucificado sentia dores excruciantes. Os cravos nas mãos e nos pés, que são concentrações de nervos e tendões, perdiam um pouco sangue, fazendo com que o corpo do supliciado sofresse aguda tensão. Em pouco tempo, as artérias cerebrais e esofágicas ficavam regurgitadas de sangue, provocando lancinantes dores de cabeça. Devido à dificuldade de manter o corpo ereto na cruz, as complicações respiratórias aumentavam o sofrimento da vítima, fazendo-a agonizar por longo período de tempo. São Meliton de Sardes, que morreu no fim do século XVIII, em 180 d.C., escreveu: os padecimentos físicos, já tão violentos, ao fincar os pregos em órgãos extremamente sensíveis e delicados, faziam-se ainda mais intensos pelo peso do corpo suspenso pelos pregos, pela forçada imobilidade do paciente, pela intensa febre que sobrevinha, pela ardente sede produzida por esta febre, pelas convulsões e espasmos, e também pelas moscas que o sangue e as chagas atraíam. Esta cena desumana revela-nos que a crucificação foi, de fato, a mais cruel exteriorização de ódio destilada contra o Filho de Deus por seus perseguidores e algozes, que são os responsáveis pela execução de penas. 1.2. A expressão máxima do amor. O mais perverso e cruel instrumento de execução transformou-se no símbolo do cristianismo, pois sobre o lenho da cruz, Jesus carregou em seu corpo os nossos pecados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, está escrito: o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. O que para o mundo representava a expressão máxima do ódio, para os cristãos representa a expressão máxima do amor de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A partir do Novo Testamento, observamos que o vocábulo cruz é usado como referência ao Evangelho da Salvação. A pregação do Evangelho é a palavra da cruz, é o Cristo crucificado. Parece loucura para os que perecem, mas para os salvos é o poder de Deus. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Há muitos significados figurados na cruz de Cristo. Vamos ver. Nela, fomos crucificados para o mundo. Gálatas 6,14 diz assim: mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo,
pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. No sangue da cruz recebemos paz e somos reconciliados com Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 20 diz: Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Na cruz, nós somos justificados. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 21. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Na cruz, além de reconciliados, fomos salvos. Romanos capítulo 5, versículo 10. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E na cruz recebemos nova vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Aguardamos os amados irmãos e irmãs na parte 2. Até a próxima aula.